Aqui, ó, o oitavo bloqueio. Sei tocar um pouquinho, mas não tenho oportunidade dos músicos para tocar na minha igreja. Isso aqui é importante eu falar um pouco mais com vocês, principalmente para vocês já alinharem as expectativas. Eu não venho falando para vocês que o objetivo principal do Melodias e Riffs é tornar músicos iniciantes e músicos preparados para tocar na igreja. E qual que é o propósito, gente? É adorar a Deus, não é? Então, se esse é o propósito, a gente tem que lembrar que o que a gente faz na igreja é servir. Servir como, professor? De todas as formas ou da melhor forma possível. E eu vi algumas pessoas sempre comentando sobre isso. Professor, eu sei tocar um pouco, mas eu não tenho oportunidade dos músicos para mim tocar lá na minha igreja. É óbvio que muitas pessoas às vezes não dão oportunidade para quem está começando, ou eles não conhecem muito sobre a forma que você está tocando, ou talvez nem está precisando de músicos lá na igreja. Então, antes da gente ser músico, a gente é cristão. Então, a gente vai para adorar a Deus e para servir na nossa congregação. Entendendo isso, você tem que entender que você não precisa simplesmente estar esperando ter uma oportunidade. Até porque oportunidade a gente não ganha, a gente cria essas oportunidades. E se você está indo na igreja para servir na sua congregação, servir os irmãos, o que você precisa fazer? Automaticamente, usar esse seu talento, esse pouco de conhecimento que você tem, para ajudar onde não precisa, porque se já tem uma banda completa na sua igreja, provavelmente não está precisando de músicos. Então o que você vai fazer? Vai ajudar onde precisa. Eu congrego numa igreja que é muito grande e tem muitas bandas. A última vez que meus amigos contaram lá para mim, eles falaram que tinha mais de 10 bandas, 10 grupos de louvor montados. E sempre tem músicos lá sobrando, esperando, tem gente que toca a cada 2 meses, para vocês terem uma ideia, porque a escala é muito grande. Então, pelo fato de ser uma igreja que não precisa, o que eu faço com o meu conhecimento? Ao invés de eu estar tocando lá e ser mais uma pessoa tocando, como não está precisando, eu simplesmente tento contribuir um pouquinho mais com o meu conhecimento, ajudando o quê? Vocês. Porque eu investindo na vida de vocês, mostrando o caminho, a rota correta e acelerando o resultado de vocês, vocês vão poder aprender e adorar a Deus e ajudar na sua congregação que está precisando. Então eu uso o meu conhecimento aonde realmente está precisando. E vocês têm que entender isso também. Não é porque você toca que você tem que começar a tocar no culto de domingo à noite e já chegar lá tocando, sentando, a gente até brinca, sentando na janelinha. Você tem que chegar e criar essa oportunidade. Outra coisa importante é você começar a aparecer e ter experiência para começar a tocar na igreja. Então, se nossa igreja já tem uma banda montada, ao invés de você querer tocar com a banda principal, por que você não toca no culto de oração, que não tem músicos nenhum? Por que você não toca num culto de semana, que talvez não tem quase nenhum músico? Ou por que você não toca no culto de escola dominical, num pequeno grupo de célula, num culto no lar? Ou você usa para evangelizar, num culto de praça, nesses cultos ar livres? É onde precisa. Então, você não tem a necessidade de começar a tocar com a banda principal. Lembra que a gente está indo na igreja para servir. Se é para servir, você vai servir onde está precisando, não aonde não está precisando. E automaticamente você fazendo isso, você já vai estar aparecendo, vai tendo experiência, vai melhorando, desenvolvendo muito mais. Pegando essa experiência, os irmãos já vão começar a ver que você está aparecendo. E uma hora ou outra, o convite vai ser inevitável. Alguém do grupo de louvor vai ver que você está se destacando, está evoluindo, está melhorando, e vai te convidar para poder estar fazendo parte do grupo de louvor. Mas como eu disse para vocês, a oportunidade a gente não ganha, a oportunidade a gente cria. Então não adianta você ficar chateado com o grupo da sua igreja, com os músicos, e falar que é porque você não tem oportunidade, que você não toca na igreja. Lembra o que eu falei para vocês? Tem outras formas de você estar tocando sem ser na igreja ou no culto principal da sua igreja. Toca aonde precisa e aonde não tem músicos nenhum. Assim você consegue contribuir muito mais com a obra de Deus e você acaba sendo muito mais útil. Tá bom? Então, lembre-se sempre disso. Professor, sei tocar um pouquinho, mas não tem oportunidade. Toca onde realmente está precisando. Provavelmente, se você não está tendo oportunidade, é porque já tem alguém ali que assumiu essa responsabilidade e não vai precisar de você.